Beleza, dando continuidade aqui. Agora a gente vai importar os outros arquivos Excel que estava previsto, né? Vamos lá. Página inicial, obter dados, pasta de trabalho Excel. Vamos lá, cadastro clientes. Carregando aqui os dados. Seleciona a planilha 1, a pré-visualização dos dados. A gente vai clicar em transformar dados. Tá, o que a gente pode observar aqui dessa coluna? Tem o ID cliente, nome completo, gênero e a data de nascimento. Observe a forma como os dados do nome dos clientes estão cadastrados. Tá? Primeiro a abreviação do sobrenome e depois o primeiro nome. O que não é interessante para a gente, né? A gente quer deixar no padrão mais coerente. Vamos lá. Claro que tem como fazer essa edição, vamos ver como é que faz. A gente pode simplesmente selecionar a coluna nome completo, vir na guia adicionar coluna e criar uma coluna de exemplos, né? Aí vai abrir aqui, né? Vamos lá. Aqui a gente digita o resultado que a gente espera. Aqui no caso é Joana e ponto. A gente deu um primeiro exemplo, agora um segundo exemplo. Apoliano L ponto. Deixa eu ver se tá certinho. Apoliano, Juliana. Pronto. Aí a gente aperta o Enter, a tecla Enter. Automaticamente o Power Query vai entender o que a gente está querendo fazer aqui e vai aplicar essa mesma lógica para todos os dados dessa coluna. A gente clica em OK. Vai carregar e uma nova coluna vai ser adicionada. Essa nova coluna gerada, ela não é dependente da coluna, da primeira coluna, nome completo. Ela não é dependente, porque, tipo, por exemplo, se eu excluir essa coluna aqui, essa daqui vai continuar existindo, né? A nova coluna vai continuar existindo, porque não faz sentido a gente continuar com as duas colunas. Então a gente clica aqui e remover. Vamos alterar o nome aqui, vamos escrever cliente, coluna cliente. Beleza. O que além disso é interessante a gente alterar aqui também, né? Vocês têm que ter em mente que todos os dados que estão aqui eles serão refletidos no nosso relatório, né? Quando a gente começar a criar os dashboards, os dados vão aparecer do jeito que a gente tratar eles aqui. Então, por exemplo, se a gente quiser fazer uma análise de diversidade e colocar o valor de gênero em algum tipo de gráfico, ele vai aparecer simplesmente FM. O que não é tão interessante assim, né? Então é melhor a gente tratar esse dado antes do que ter um problema lá na frente, né? Então a gente clica aqui na coluna de gênero, tem uma opção aqui em página inicial, deixa eu ver se é aqui, substituir valores, transformar, aqui, substituir valores, a gente clica aqui, vai abrir um pop-up, valor a ser selecionado, no caso o F tem que ser exatamente do jeito que está escrito aqui nos dados, né? Ou seja, ele distingue ele diferencia o F minúsculo do F maiúsculo, então a gente vai ter que colocar exatamente do mesmo jeito, né? O F maiúsculo, substituir pelo nome completo feminino. Opa, feminino. Opa, Rapaz, que isso? Que isso? Feminino. Pronto. Opções avançadas. A gente não vai utilizar a opção avançada, apenas essa mesma. Clicou em OK, todos os valores foram substituídos. Vamos fazer a mesma coisa com o masculino. Substituir valores
valor a ser localizado M masculino. Ok, pronto. Observe que o histórico sempre é atualizado, né? Isso é uma parte bem legal aqui do Power Query. Beleza, agora o que a gente pode fazer aqui, tirar de análise dessas colunas? Restou aqui a coluna data de nascimento, só que a gente tem que pensar o seguinte: a data de nascimento por si só não é uma informação muito boa, digamos assim, né? Não dá para tirar muita análise apenas da data de nascimento. Claro, a gente vai conseguir saber a idade da pessoa e tal, mas ela sozinha não faz isso, né? Então a gente tem que transformar esse dado automaticamente aqui, porque quando a gente for fazer um gráfico, a gente vai conseguir extrair exatamente a idade da pessoa, né? E não só a data de nascimento. Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui e seleciona. Então, a gente seleciona aqui a coluna, né? Data de nascimento. Como a gente quer adicionar uma nova coluna e não substituir, a gente vai na guia adicionar coluna. E em seguida, a gente vai nesse campo aqui, ó, data. E escreve e seleciona aqui idade. Automaticamente o Power Query vai nos trazer o número total de dias que essa pessoa tem, né? Observe que a data atual de hoje é 8 de novembro de 2025, então ele vai fazer isso a partir da data atual do seu computador aí, né? Pode trazer um valor diferente para ti. Só que a gente não quer saber o número de dias que a pessoa tem, a gente quer saber o número total de anos que a pessoa tem, né? Então a gente vai aqui em... Cadê? Substituir... Calma. Duração total anos. Além disso, ele vai trazer várias casas decimais, né? 34,61. Obviamente a gente vai tirar essa data desse... Caramba. Esse número decimal. A gente vai arredondar para baixo. Porque não interessa se a pessoa tem 34,7. Ela vai continuar tendo 34 anos, né? Então não faz sentido arredondar para 35 no caso. Beleza, a gente tem aqui agora a idade. Só que uma informação também interessante é puxar a faixa etária das pessoas. Vai ser um dado valioso quando a gente for criar, né, os nossos dashboards. A gente pode fazer uma análise de venda de produtos a partir de faixa etária e assim por diante, né? Conseguir dados bem legais. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai adicionar uma nova coluna, só que vai ser uma coluna condicional. Deixa eu ver aqui como é que fazemos isso. Coluna condicional. Não é personalizada. Aqui, coluna condicional. Aqui vai ter uma estrutura de decisão para o nosso Power BI, né? O que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar a coluna idade e o tipo de operador vai seguir uma lógica de é menor que, é igual a. Então a gente vai colocar aqui é menor que ou igual a 25, ou seja, os clientes que tiverem idade menor ou igual a 25 anos, eles serão categorizados como jovem. Se não, ou seja, se não cair nessa condição, automaticamente ele vai ter mais que 26 anos, né? Então a gente coloca aqui, se idade for menor que 55 anos, a gente vai colocar aqui adulto. Opa! A gente vai colocar adulto. Agora, se não cair nem nessa cláusula, só resta, se não for nenhum nem outro, então vai ser, como a gente só tem três condições, né?
vai ser a última. No caso vai ser Sênior. Ou seja, os clientes acima de 55 anos. Clicou em OK. Aqui observe, 34 anos adulto, jovem 21 anos, sênior 56 anos, adulto, jovem. Então, só alterar o nome aqui para faixa etária. Etária. Beleza, faixa etária. Beleza, aqui agora a gente só tem que mudar o tipo de dado dessa nova coluna. Tá escrito ABC, 1, 2, 3, então não está com um tipo definido, né? A gente vai alterar aqui, alterar tipo para texto. Observe que toda coluna ela tem que ter um tipo definido, né? ID cliente vai ser número, gênero vai ser texto, data de nascimento data, porque isso vai refletir no modo como o Power BI vai trabalhar no nosso dashboard, né? Quando a gente for criar gráfico e etc. Ele não vai fazer cálculos com texto, por exemplo. Beleza, agora a gente vai tudo certinho aqui, a gente vai trazer mais fonte de dados para cá. Vamos lá. Nova fonte. Faltando produto. Cadastro de produtos. Carregando. Aqui a pré-visualização, né? Vamos lá. Observe também que todas as planilhas existentes no nosso Power BI, que a gente já importou no caso, aparece nessa coluna aqui, nesse menu lateral, para a gente acessar. Inclusive eu esqueci de renomear aqui, né? Colocar cadastro clientes. Importante fazer isso. E aqui produto. Vamos lá. Vamos ver o que a gente tem que tratar aqui. Tá. O que a gente observa aqui? O preço unitário e o custo unitário tá com um valor esquisito, né? Então a gente vai lá no Excel, vamos ver como é que tá cadastrado lá. Vou abrir. Observe que aqui ele tá com ponto ao invés de vírgula, né? Que não é o padrão aqui do Brasil, né? Então, ao invés quando a gente for importar ele aparecer 188,50, ele está 188,50, que vai gerar erro, né? No caso aqui, ele vai simplesmente ignorar esse ponto e vai ficar o número cheio, tipo, não vai ter a vírgula. Então, a gente tem que mudar isso, né? Então, a gente vai chegar aqui em cada coluna e vai dividir todos esses valores por 100 para adicionar duas casas decimais. Entenderam? Vamos lá. Então a gente tem que vir aqui em transformar, seleciona a coluna, clicou em transformar aqui em cima, a gente vem aqui nesse, tipo uma calculadora, né? A gente clica em dividir. Insira o número pelo qual dividir cada valor da coluna. A gente coloca o número 100. E voilà. Agora a gente tem o dado certinho. 1, e o valor correto. A gente vai fazer o mesmo na outra coluna. Dividir por 100. Feito isso, olhando as colunas restantes, não tem mais nada que a gente possa fazer, né? Nessa parte aqui da fase. Então, vamos simplesmente adicionar as nossas tabelas restantes. Vamos lá. Nova fonte, pasta de trabalho Excel. E a gente vai adicionar
uma por uma, que são as bases de vendas, né? A gente vem aqui, a pré-visualização, seleciona, dá um OK. Trouxe para cá. Só que é interessante, em situações desse tipo, a gente simplesmente juntar tanto a tabela de 2022 com as demais, 2023 e 2024, para ficar tudo assim, não precisar fazer duas vezes a mesma coisa, para ficar mais fácil. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai adicionar todas as tabelas aqui. Então vamos lá, nova fonte, fazer o mesmo aqui com todas, 2023. Carregando. Carregou. Observe que o mesmo problema que a gente teve lá com o valor dos produtos, a gente está tendo aqui. Então, posteriormente, quando a gente juntar tudo em um só lugar, a gente vai tratar esse erro. Vamos lá, falta 2024. Nova fonte. 2024. Tá. Tem uma opção no Power Query que se chama acrescentar consultas. Vamos lá, a gente pode clicar em qualquer uma das três tabelas aqui que a gente quer juntar. Eu vou clicar nessa primeira mesmo e vou acrescentar consultas. Vai ter duas opções: adicionar, acrescentar como novas ou não. O que cada uma dessas opções faz? Se a gente clicar nessa primeira aqui, ele vai simplesmente juntar todas as informações só nessa, entendeu? Agora, sem adicionar nenhuma outra tabela, por exemplo. Agora, se eu clicar em acrescentar consultas como novas, ele vai me gerar uma outra tabela com todas as informações juntas e essas três aqui vai ficar intacta, ou seja, vai ser algo mais organizado, né? Então vou clicar aqui, vai abrir um pop-up, vai ter as opções aqui de quantidade de tabelas. No nosso caso, a gente vai selecionar 3 ou mais, mas isso depende, né? Como a gente pré-selecionou o 2022, ele já vai aparecer aqui em tabelas para acrescentar. Então a gente clica aqui nas tabelas restantes, 2023, adiciona, mesma coisa com 2024, dá um OK e gerou o tabelão. Agora com isso a gente pode começar a tratar nossos erros. Vou começar renomeando essa tabela. Vou colocar base completa. Base vendas completa. Dois espaços aqui, eu acho. Ok. Vamos lá, a gente tem que dividir por 100 aqui, duas casas decimais. A gente vem transformar, padrão, dividir. Digite um valor, 100. Beleza. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Data venda, ter loja, ter cliente, quantidade devolvida. Show. Então, após isso, a gente pode simplesmente fechar e aplicar. Então a gente vem aqui em página inicial. Página inicial. Fechar e aplicar. Vai demorar um pouquinho. Mas vai dar certo. E é isso, rapaziada. A gente sempre tem que tratar os dados antes de importar, né? Esse é o primeiro passo quando a gente for criar um dashboard aqui no Power BI. É importante demais. Vai demorar um pouco, porque foram muitas alterações, né?
Show de bola, deu certo. A gente pode observar aqui que todas as planilhas que a gente adicionou apareceu automaticamente aqui, né? Base de vendas completa, tudo certinho. E aquilo que a gente fez, como eu posso dizer? Tá tudo aqui, tudo certinho aqui. Aqui, isso que eu queria mostrar para vocês. Depois da gente ter adicionado todo o nosso conteúdo, olha, vamos ver como ficou o menu de cada uma das 3 guias que eu tinha comentado anteriormente no início do vídeo. Aqui apareceu todas as tabelas, né? Todas as tabelas e colunas, na realidade. E a guia de relacionamento, olha como é que ficou. Entendeu? É uma parte bem complexa aqui. Quando vocês começarem a trabalhar um pouquinho mais com Power BI, vocês vão compreender melhor. Beleza, então a gente tem tudo para começar aqui o nosso dashboard. Beleza, agora eu vou fazer apenas uma demonstração, como eu tinha dito no início do vídeo, a importância da gente utilizar o Power Query, né, a página de transformar dados do Power BI, para tratar o dado, ao invés de fazer isso no Excel, é porque sempre que a gente for atualizar este BI, a gente não vai precisar fazer nenhuma alteração, entendeu? Do jeito que a gente cadastrar lá, se estiver no mesmo padrão de cadastro, provavelmente vai estar. Quando a gente clicar em atualizar, ele vai puxar os dados novos e já vai colocar no novo padrão que a gente setou. Então vamos demonstrar isso aqui, né, na prática. Beleza, vamos lá. Aqui, cadastrar um novo cliente, por exemplo. Vamos lá para o fim da linha. Então vai ser aqui o cliente 18485, que eu vou colocar R ponto vírgula Flávio M, e aqui eu vou colocar a data. Caramba. Beleza. Tá, então mesmo padrão, né? Clicar em salvar. O arquivo foi salvo. Agora quando eu vim aqui em página inicial, perdão, se eu vim aqui no fim da linha de cadastro de clientes, observe que não vai ter o novo registro que eu criei, né? Ele vai terminar aqui em 1884. Cadê? Não ID cliente. Troca. Aqui. 18484. Agora se a gente for aqui em página inicial, atualizar, ele vai puxar todos os arquivos base que a gente trouxe, todos os arquivos fonte, e vai atualizar. Literalmente isso. Vai demorar um pouquinho mais, só para demonstrar.
Beleza, arquivo atualizado. Vamos lá na guia de exibição de tabela novamente. Vamos lá pro fim da fila. Cadê? Não, eu quero a última linha, pô. Não quero essa daqui. Tenho que classificar. Caramba. Aqui. Esqueci de classificar. Aí aqui vai aparecer minhas informações. Flávio R. É masculino, jovem, que antes não tinha, né? Então, por isso que é importante a gente utilizar o Power Query para atualizar e não o Excel. Porque senão ia estar do jeito que estava antes, né? Ia estar nesse padrão aqui. Aí, ó. E é isso. Com isso a gente encerrou essa parte do curso, né, de edição. Agora a gente vai partir para o dashboard em si.